Rede Criativa acompanhando a visita do candidato ao governo do estado pelo Partido Verde, Luiz Bassuma, à cidade de Vitória da Conquista. Ele agora bate um papo com a gente, falando aí um pouco das suas propostas para o governo do estado. Luiz Bassuma, fale um pouco sobre a sua proposta na área da educação. Perfeito. A educação, prioridade máxima, não só do Partido Verde, deveria ser de qualquer governo que se pretende ser um governo digno, porque sem educação você não tem solução para nenhum problema. Paulo Freire já dizia, a educação não é suficiente para resolver todos os problemas da humanidade, mas é absolutamente necessário, ou seja, com educação ruim, todo o resto tem também a ser ruim. E a Bahia é o pior indicador do Brasil hoje em analfabetismo funcional. São 30% dos alunos, estudantes, que concluem ensino médio e concluem como analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem escrever um texto, fazer uma redação, entender, ler um livro. Então é um grau muito ruim. Houve a decadência muito grande da educação pública na Bahia. Eu sou de uma geração de 54 anos de idade, onde a regra geral das escolas públicas eram escolas de excelência. Isso foi decaindo ao longo do tempo e hoje chegamos ao patamar, o pior de todos, que a violência agora chega nas escolas. Então é o fundo do poço. O Partido Verde vai resgatar isso, que jeito? Não tem mistério. 3 mil anos de história que se criou a primeira escola no mundo e tudo está centrado na figura do professor. Mesmo com o mundo online da internet, é um professor bem remunerado, que na Bahia está muito ruim o salário, é um professor qualificado, você tem que ter qualificação permanente nesse mundo moderno e motivado. Esse que é o processo da valorização do ensino público. Fazendo isso, você resgata a educação e a escola voltará a ser um lugar de prazer e de referência para a sociedade, e não um lugar onde as pessoas vão lá destruir e desabafar sua revolta com o mundo. A escola tem que ser um lugar que as pessoas gostem como se fossem seu. Era assim no passado. Um lugar de referência e de carinho de toda a sociedade. Na área da saúde. A área de saúde, eu costumo dizer que na Bahia a educação vai mal, a saúde vai pior e a segurança é um caos. Então, o que acontece com a saúde? Nós temos uma ideia maravilhosa, aprovada na Constituinte, tão boa, que é a ideia do SUS, que os Estados Unidos, hoje, o governo Obama tenta aprovar algo no Congresso dos Estados Unidos parecido com o SUS. Por que a ideia, até hoje, 20 anos depois, não virou realidade? Por que nossa saúde pública é tão ruim? Desvios. Aí eu falo de 5 anos de experiência no Congresso Nacional, na área de saúde, me dedicando a essa área. Infelizmente, a área que tem mais desvio hoje, na corrupção, no desperdício e na má gestão, é a área de saúde. Em média, de cada R$10 que circulam na saúde, 3 são perdidos por esses 3 ralos. O principal é da corrupção. Veja que tamanho de dinheiro é esse. Na Bahia, o orçamento da saúde é de 3 bilhões de reais. Então 1 bilhão está sendo perdido. E isso mata vidas. Isso deixa pessoas sem assistência básica. Então no PV qual é a ideia? Continuar investindo e fortalecer a saúde preventiva, que o que tem hoje ainda na Bahia é a indústria da doença, que dá lucro para alguns, e mantém a cultura da doença, que interessa a quem ganha dinheiro, mas é investir na prevenção. Agora, não dá para ter o descuido com o ponto máximo da saúde, que são as UTIs. Você tem uma ideia como a saúde pública da Bahia está ruim? A Bahia, pelos padrões internacionais, pela população de 14 milhões, deveria ter pelo menos 2.700 UTIs, que é esse atendimento para os casos de emergência, quando não pode esperar. Quem está numa emergência não pode esperar um mês ou um dia, tem que ser na hora. A Bahia só tem 696 UTIs, muito abaixo do mínimo considerado um padrão ideal pela organização pela OMS. Esse é o desafio do Partido Verde. Agora, só vamos resgatar a saúde pública de qualidade quando a gente primeiro tapar o ralo da corrupção. Na área de segurança. Bom, naquela sequência que eu falei, a segurança é o caos. Vou dar um exemplo do crescimento vertiginoso e descontrolado da violência. No mundo todo, se mede o grau de violência pela taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes. É uma taxa. E no mundo civilizado, uma taxa considerada aceitável é que varia entre 5 e no máximo 10. Salvador, vamos pegar o exemplo da capital. Você vê o chocante como é que está isso na Bahia. A capital do estado sempre teve um índice alto, 35 homicídios por cada 100 mil, taxa alta. Mas nos últimos 4 anos ela pulou de 35 para 68. Hoje, Salvador, a capital da Bahia, é a cidade que mais mata no Brasil. Ou seja, tem o título da cidade mais violenta.
violenta. Como é que você resgata isso? Aí é muito complexo o problema. Primeiro tem que mudar a cultura da segurança pública. O Partido Verde pretende a implantação de mudar o nome da secretaria para a Secretaria da Paz e da Segurança Humana, investindo em 2 parâmetros fundamentais. Mudar esse viés da repressão que está falido, esse modelo usado pela Bahia, o da repressão, e introduzir o modelo da prevenção, com inteligência, um serviço de alta inteligência para impedir o crime organizado de proliferar, que é na cúpula do crime, e o serviço de inteligência interno para evitar que a minoria dos maus policiais exista na corporação, que basta um policial corrupto, bota a perder todo o trabalho policial. Então, inteligência interna e externa. E cultura da paz. Vou dar um exemplo chocante para você. A Bahia tem, segundo estimativas, cerca de 700 mil armas clandestinas. Isso estimula a violência. Existe uma lei aprovada no Congresso, o Estatuto do Desarmamento. Aí eu perguntei para o governador no último debate, quantos postos de desarmamento tem na Bahia para desarmar a população? E tem dinheiro federal para isso, milhões de reais no orçamento. A Bahia, o governo não criou nenhum posto. O único posto de desarmamento que existe é em Feira de Santana, criado por uma ONG, o Move Paz, que conseguiu a autorização do Ministério da Justiça. Então, olha que trabalho árduo nós temos que fazer. É uma mudança de paradigma, de concepção. Só vamos resolver isso mudando a cultura. A repressão não resolve o problema. Tem que ter repressão, claro, tem crime. Mas ela tem que ser a última alternativa e não a primeira. A primeira tem que ser a prevenção. Para concluir, geração de emprego e renda. O modelo de desenvolvimento que o Partido Verde defende é um novo modelo que não é esse que está em vigor. Que gerou o quê? Que tipo de sociedade esse modelo que nós estamos usando há mais de um século gerou? A Bahia é o estado que tem a maior concentração de riqueza do Brasil, muito desigual. Pra você ter uma ideia, aqui na Bahia, 50% da riqueza produzida no estado está concentrada em 5 cidades apenas. 5. A Bahia tem 417 municípios. Então, a riqueza está concentrada e na mão de poucos. É um estado muito desigual. Como é que o Partido Verde propõe fazer isso? É o nosso modelo de desenvolvimento sustentável. Políticas de geração de emprego e renda que distribuam a riqueza e preservem a natureza. Ou seja, a economia verde, a economia da reciclagem, a economia da energia limpa, a economia, digamos, da distribuição das pequenas e microempresas. Vou dar outro dado chocante para você ver que mudança temos que fazer. Vou comparar com um estado só para ser rápido. Enquanto na Bahia, apenas 16 grandes empresas respondem por 50% da arrecadação de impostos do estado, no Rio Grande do Sul, um estado um pouquinho menor que a Bahia, 1 milhão de microempresas representa 50%. E onde é que estão esse 1 milhão de microempresas? Espalhadas por todo o estado. Vou dar um exemplo específico aqui de Conquista, a região de Conquista. Nós temos uma coisa grave aqui, uma tragédia econômica, que é por falta de ação de governo, que geraria emprego e renda muito aqui local. Conquista tem clima para ser um grande produtor de flores. 85% das flores consumidas na Bahia vêm de São Paulo, consumidas. Só 15% são produzidas na Bahia. E sabe o que falta? A produção poderia ser feita aqui, mas falta o Estado construir um centro distribuidor que não existe em Salvador. Lá que é a capital, é lá que tem que estar. A produção tem que ir para lá. Então nós temos que corrigir isso. São essas distorções. Aproveitar as vocações naturais das regiões e o Estado ser o indutor desse desenvolvimento, que distribua riqueza, gere emprego e renda, especialmente para a juventude, e promova a paz através da proteção da natureza. 30 segundos, deixa um recado aí para os internautas da Rede Criativa. Eu sempre encerro minhas conversas deixando o pensamento de Francisco de Assis, que há quase 1000 anos atrás nos deixou esse belo pensamento. Comece a sua vida fazendo aquilo que é necessário. Continue a sua vida fazendo aquilo que é possível, porque de repente você estará fazendo algo impossível. Traduzindo Francisco de Assis para a política, o que é um político fazer o necessário? É ser honesto. Piso, isso é obrigação. Básico. Se você já é honesto, dê o segundo passo. O que é fazer o possível? É deixar de ser egoísta, mesquinho e pensar só nos seus interesses particulares ou de um pequeno grupo e cuidar dos interesses da sociedade, é cuidar dos outros. Obrigado, eu que agradeço você por essa importante entrevista. Muito obrigado.